Boa tarde, meus alunos, tudo bem? Sentiram a minha falta aí esses dias? Então, o professor também está aqui de quarentena, só que o professor hoje está trabalhando. Hoje eu comecei a fabricação aí de algumas peças para estar ajudando aí no combate da Covid-19. Eu estou fabricando máscaras em 3D. Então aqui, ó, são essas impressoras 3D que eu estou utilizando. Para quem aí assistiu, prestou atenção nas minhas aulas, isso aqui que eu estou falando é um modelo Prusa. Então eu estou utilizando o modelo Prusa e fazendo alguns detalhes aqui com algumas peças, né, para poder fazer alguns protetores faciais, que são aqueles protetores para os médicos, estão utilizando aí no combate desse vírus. Como todos já sabem o funcionamento da Prusa, como funciona, né? Aqui a gente está utilizando aqui um plano cartesiano, X, Y e Z. Então a impressora vai trabalhando pelo plano X, Y e Z na profundidade. O filamento eu estou utilizando esses dois rolos aqui. Para fixação da mesa, estou utilizando o spray Carina. E aí agora eu vou estar mostrando para vocês como que foi feito o fatiamento dessa peça. Então vamos lá se preparando, pessoal, para a próxima fase. Então, pessoal, o primeiro passo agora para começar tudo é entrar no Google, né? Então, entrando no Google, a gente vai digitar aqui Cura Ultimaker, que já está aqui em primeiro. Beleza, clicando em Cura Ultimaker, a gente vai selecionar o primeiro anúncio aqui, ó. Vamos abrir o primeiro anúncio. Primeiro anúncio, a gente vai precisar fazer um download aí desse software que se chama Cura. É um software que ele é gratuito e também um pouco simples de usar, né? Para estar fazendo o download, então clicando aqui, vamos fazer o download. O download é rápido, então você vai selecionar depois aqui o sistema operacional do seu computador. No meu caso aqui, eu utilizei o Windows, né? Clicando aqui, clique em Download Now, essa barrinha aqui, e aí vai iniciar o download. Aí aqui vai começar a carregar aqui, né? Eu não vou fazer o download porque eu já tenho esse software. Ele vai começar a carregar. Carregando, clicando duas vezes, ele já vai habilitar e abrir o programa. E aí você clicar em baixar, ele vai começar a baixar no computador. Baixando no computador, você vai cair numa página semelhante a essa aqui, ó, né? Essa daqui já está atualizada, não vai cair uma semelhante, não vai ser exatamente igual. Então aqui na barra de cima, onde está Ender 3, então vocês vão adicionar uma nova impressora. Então aqui vocês vão colocar aqui atualizar impressora. Aqui em cima vocês vão adicionar, clicar aqui em adicionar uma rede, né? Adicionar uma impressora de rede, na verdade. Clicando aqui, vai ter várias impressoras 3D já prontas. O que são essas impressoras aqui? São impressoras que já estão programadas, né? Já estão cadastradas nesse software. Nesse caso, se você não tem a impressora cadastrada, e aí você tem que atualizar e fazer a digitação do firmware. Quem lembra que é o firmware? Eu expliquei na aula lá, tem no caderno de vocês. Então, o firmware nada mais é que um código CNC da impressora 3D para estar fazendo a programação e colocando ela para rodar. Como vai funcionar? A gente vai pegar, selecionar a impressora. Nesse caso, a gente vai selecionar aqui uma impressora já pronta. Então, a gente vai selecionar aqui uma impressora que seria Creality. Creality, vamos achar aqui a Creality. Aqui já está selecionada a Creality 3D. Selecionando a Creality 3D, a gente vai selecionar aqui o modelo Ender 3, Creality Ender 3. Clicando na Creality Ender 3, a gente vai adicionar essa impressora. Então, a gente vai abrir um cenário com essa impressora pré-pronta com todos os códigos. Então, vamos lá em adicionar. Clique em adicionar. Aqui vai cair os ajustes da impressora.
Então como que vai funcionar aqui? Lembra lá que eu passei? Olha lá, hein? Aqui ó, eu expliquei numa aula aí para vocês, não estou lembrado da data, mas eu expliquei que a Prusa, que no caso que a gente vai utilizar, essa Ender 3, ela é como se fosse um modelo Prusa. Ela tem algumas dimensões. Então lembra lá quando eu falei lá do plano cartesiano, x, y e z. O x nada mais é que a largura da minha impressora. O y também é o sentido y. Estou imaginando aqui o sentido aqui do dedo para ficar mais fácil. Então aqui eu tenho o x, esse movimento, né? O y para frente e para trás, e o z seria, no caso, a profundidade. Então, seria a profundidade da peça, o tamanho que a peça vai ficar depois de pronta. Então, vamos lá. Tá tudo especificado aqui. Então, x largura, y profundidade e z é a altura. Beleza, selecionando aqui, vocês vão colocar aqui, ó, o x vai ficar em 220 milímetros. O meu y, ele vai ficar com uma profundidade também de 220. E o meu z, que é a minha altura, ela vai ter que ficar com 250. A forma da impressora, vocês vão selecionar essa daqui. Rectilinear, vai estar aí para vocês, que no caso é retangular. Vão selecionar a retangular. Aqui, vocês vão selecionar aqui mesa aquecida, que seria a segunda opção. Clicando na segunda opção, vocês vão selecionar o G-Code. Lembra lá que eu expliquei do G-Code? O G-Code, vocês vão selecionar o sistema Marlin, que é o primeiro aqui, ó. Clicou no sistema Marlin, vai aparecer uma programação semelhante a essa. Lembra lá da linguagem CNC, ó. Vocês estão vendo aqui tem G1, tá vendo? G1. Aqui tem algumas coisas sobre velocidade, M201, X, Y, Z. Então, todos os resultados aqui. Então, a gente tem o G-Code inicial e o G-Code final. Fazendo isso, a gente vai agora aqui para a segunda parte, que é o que? Ajustar a cabeça da impressão, que é, no caso, o cabeçote lá quando eu... Então, pessoal, aqui está a peça, né, que é a parte do apoio de cabeça aí do nosso protetor facial, né? Então eu havia mostrado aí alguns detalhes, como podem ver aqui, ó. Tem alguns detalhes que na própria impressão 3D que vão ter que ser ajustado alguma coisa aqui no software. Então abrindo aqui, ó, o meu fatiador eu tenho aqui todas as especificações, certo? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar aqui, ó. Vou mudar alguma coisinha aqui. Vou colocar aqui o que eu havia falado de... Vou colocar aqui com 0,2 milímetros, né? Então eu vou dar fatiar aqui. Aqui eu coloco fatiar. Ele vai gerar o fatiamento. Gerando o fatiamento vai me dar o tempo aqui de impressão e a quantidade em grama que eu estou utilizando de material. Então tá tudo aqui, ó, quantidade de material, né, e o tempo. Então aqui tá dando 21 gramas e 2 horas de impressão. Beleza, vamos visualizar aqui a nossa peça para ver como vai ficar. Olha só, pessoal, a diferença que deu aqui. Tá vendo essa parte em vermelho aqui? Essa parte em vermelho é a peça. Então a peça, toda essa peça aqui ela está em vermelho. Por que ela está em vermelho aqui? Porque ela está utilizando uma velocidade, como eu coloquei uma velocidade mais rápida, ela está em vermelho. Mas isso não quer dizer nada, tá? O acabamento vai sair da mesma forma. Então eu estou utilizando uma velocidade de 100% e aí ela fica com essa aparência meio avermelhada. Então aqui, ó, tem como se fosse um termômetro aqui, ó. Então você vai a porcentagem, você clica em cima e arrasta, ó. Então, ó, tá vendo? 87, 80, 70%. Então aqui a porcentagem aqui que vai do fatiamento. Lembra que eu falei que é como fatia de queijo? Então dá uma olhada, ó. Aqui é a minha primeira fatia, né? Que seria a minha primeira camada. Então ela vai subindo e gerando a peça. Aqui nesse ponto aqui, ó, que vocês podem ver aqui em azul, isso não faz parte da peça, mas por que eu coloquei isso aqui?
Então imagina só, pessoal, como isso aqui ela vai trabalhar camada sobre camada. Então é necessário ter uma base de apoio aqui para o material se sobrepor. Então se eu não tivesse esse que eu chamo de suporte, vamos lá, vou tirar esse suporte aqui só para dar um exemplo. Então vamos supor que eu desabilitei aqui o suporte. Beleza, eu vou clicar aqui em fatiar novamente. Então a peça foi fatiada aqui, deu aqui 1 hora e 55 minutos aí de impressão. Então beleza, só que aqui ó, ela tá toda vermelha, ela setou da peça. E esse azul aqui seria o contorno dela, que depois é tirado com estilete no acabamento. Olha só, pessoal, vamos lá, eu vou pegar uma forma que dê para todo mundo enxergar aí. Ó, vamos imaginar, ela vai imprimindo camada sobre camada, certo? Então aqui a primeira camada, ela vai subindo, aí até aí tudo bem. Então ela está sobrepondo uma camada em cima da outra. Quando ela chega aqui, ó, você pode perceber que ela começa a imprimir no ar, ó. Ó, vamos ver se dá para todo mundo botar aqui, ver se todo mundo enxerga. Tá vendo o ponto aqui, ó? Esse pontinho, ó, percebe que ela está imprimindo no ar? Então se não tiver uma base de apoio, a impressão ela não vai se sobrepor e não vai sair a peça vai sair toda prejudicada. Então é por isso que a gente faz o suporte. Então esse suporte a gente vem aqui simples, clicando aqui a gente vai habilitar aqui a geração de suporte. Então aqui a gente consegue colocar, ó, ele pede gerar suporte em todo lugar, então a gente vai gerar um suporte em todo lugar. O ângulo do suporte, esse ângulo aqui seria o que? O ângulo exato para o material se sobrepor. O padrão que eu utilizo, como na impressora 3D, na própria programação Marlin, a gente utiliza com 60% aí de 60 graus, na verdade, e suporte em linha, né? Que é o padrão que a gente utiliza aqui. Então, ó, voltando lá para novamente, aqui vamos fatiar de novo. A peça deu uma que agora já está com suporte, que eu habilitei o suporte. E fazendo a mesma forma, olha só a base que ela criou. Essa base aqui ela vai ser retirada depois com alicate de unha ou estilete, né, para formar a peça. Então ela forma aí uma peça aí com todos os suportes e depois a gente faz a retirada dela. E aqui na lateral já está imprimindo aí a peça, ó. Olha só como ela está trabalhando aí. Trabalhando. Essa outra peça também está fazendo uma outra parte. E é isso aí. Isso aqui é no sistema Prusa, tá, pessoal? Como eu havia falado lá no sistema Prusa. Na próxima aula eu vou ver se eu passo agora o sistema Core, que a gente utiliza uma outra linguagem, é um outro tipo de programação. E aí eu vou estar passando também para vocês a parte da toda a programação Marlin. Então eu expliquei como é que faz pegar a peça, o arquivo, né, e fazer o fatiamento. Esse arquivo eu vou estar enviando no e-mail de vocês aí para vocês também estarem fazendo isso daí no software aí com vocês. E aí vocês podem me mandar pelo WhatsApp, aí o pessoal que tem meu número aí tá no grupo também, a experiência que cada um teve aí na utilização do software. Mas é importante que todo mundo faça, tá? Na próxima aula também eu vou passar a forma como se faz uma modelagem. Então eu vou pegar um software de modelagem, né? Uma modelagem aí, um software também gratuito, onde vocês vão gerar, desenhar a peça de acordo com vocês. E aí depois disso a gente vai fazer toda a programação, colocar todas as especificações aqui no software e também fazer a impressão.